Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 20, versículos de 9 a 19. A parábola dos lavradores. Bom, hoje eu estou gravando em um horário um pouquinho diferente do que eu costumo gravar. Eu gosto de gravar bem cedinho para ter silêncio. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde, então talvez a gente tenha algumas interferências sonoras. Estão cortando a grama aqui do condomínio, então tem cortador de grama, tem criançada, às vezes passa carro, buzina, enfim. Mas vamos nos concentrar aqui no que a gente veio fazer. Estudar mais uma parábola de Jesus. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas gosto sempre de recapitular, porque às vezes você está chegando aqui nesse vídeo, né? Esse é o primeiro vídeo que você está vendo, então vou repetir. Parábolas eram historinhas que Jesus contava, sempre explicando algo sobre o reino de Deus, de uma maneira que para aquela cultura e para aquelas pessoas fosse mais simplificado. Normalmente as parábolas traziam contextos agrícolas, então plantação, colheita, comparações com a natureza, coisas do cotidiano das pessoas que estavam ouvindo. E aqui não vai ser diferente. A gente começou o capítulo 20, que foi o vídeo anterior, em que Jesus está ensinando no templo e ele é questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei, sobre a autoridade que ele teria para falar sobre o que ele fala. Né? Eles perguntam quem te autorizou, quem te deu autoridade para fazer os milagres que você faz e para ensinar o que você ensina. Então aqui é uma continuação. Os líderes religiosos questionaram Jesus, deixando muito claro que eles não aceitavam a autoridade de Jesus, né? E aqui Jesus vai contar essa parábola. E fica muito claro que Jesus está falando dos líderes religiosos e do povo judeu. Algumas parábolas a gente vê no final do texto, o texto informando para a gente que as pessoas não entendiam o que era dito porque Deus ocultava o significado delas. Mas aqui nesse texto a gente vai ver que os mestres da lei entendem perfeitamente sobre o que Jesus está falando. Então, de fato, essa parábola foi uma lição, um direcionamento para os religiosos, os falsos profetas. Vamos lá. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, plantação de uvas, né, para fazer vinho. Arrendou-a, ou seja, alugou, emprestou, né, por intermédio de pagamento, a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Antes de terminar o texto, eu já vou contextualizar aqui quem são os personagens, que fica mais fácil da gente entender. O certo homem, que é o dono da vinha, sempre que você vir parábolas relativas à plantação, em que fala do dono, o dono é Deus, sempre, tá? Então, o dono da vinha, Deus. Ele plantou, ele criou, é dele, certo? Isso aqui é muito importante. Quem criou a terra, quem criou a nós? Deus. Quem é o nosso dono? Deus. Porém, ele alugou para alguns lavradores e se ausentou. Isso aqui a gente está falando de Antigo Testamento. Quem são os lavradores? Primeiro, o povo escolhido, né? Os judeus. E dentro dos judeus, os líderes religiosos, os levitas, que eram os responsáveis por todos os rituais do templo que aproximavam o povo de Deus. Eu pus só líderes judeus, porque não tem espaço aqui, mas são líderes religiosos, tá? Não os reis. Os líderes judeus são os lavradores. E ausentou-se. Então, na época da colheita, no período certo, ele enviou um servo. Quem é um servo? Os profetas. Ele enviou vários profetas, né? Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, uma lista enorme no Antigo Testamento. O último foi Zacarias.
Então ele enviou o servo aos lavradores, para quem? Para os judeus, para os líderes religiosos, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. O que é o fruto da vinha? As pessoas, as almas, as vidas que eles eram responsáveis por cuidar, orientar, apacentar, as pessoas das quais eles eram responsáveis. Mas os lavradores, que a gente já sabe que são os líderes religiosos, o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Quem? O profeta. Então, Deus, o dono da vinha, mandou outro servo, mandou outro profeta. E esse também foi espancado e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Ou seja, mais um profeta, humilhado publicamente, espancado, preso, ferido, certo? Alguns foram mortos e foram embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. De novo, machucaram, perseguiram, né? O profeta não tem descanso. Eu vejo muita gente querendo ser profeta do Senhor na terra. O profeta, primeiro de tudo, ele tem uma vida solitária, porque o profeta enxerga, o profeta se move no sobrenatural muito diferente da maioria das pessoas, muito diferente das pessoas comuns. Então, o profeta é uma pessoa normalmente incompreendida. E como ele é incompreendido, a vida dele acaba sendo um pouco mais solitária. E o profeta é aquele que traz confronto, que traz conserto, que traz palavras para o arrependimento. E, gente, isso não dá ibope. Ninguém quer ser confrontado. Todo mundo quer ouvir promessa. Então, quando o profeta é do Senhor e ele traz conforto e conserto, até os que são de Deus muitas vezes não o recebem. Essa é a vida do profeta. Sempre foi e vai ser até que Jesus volte. Não sou eu que estou falando, tá lá em Apocalipse. Os mártires, né? Que eles esperam a quantidade dos mártires, dos que serão mortos por causa do nome de Jesus. Então, nós teremos profetas sendo mortos e perseguidos até que Jesus volte. Versículo 13. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Ou seja, o que eu faço agora? Já sei. Mandarei meu filho amado. Quem é o filho amado do Pai? Jesus. O filho amado do dono da vinha. Quem sabe o respeitarão. Então, quando Deus viu que nenhum profeta era respeitado num ato de amor, de generosidade, ele manda o seu próprio filho. E quem está contando essa história? Jesus. Jesus está contando a história dele próprio. Versículo 14. Mas quando os lavradores o viram, quem? O filho, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Quem está conspirando para matar Jesus? Os líderes religiosos que aparecem aqui no capítulo 20, no versículo 1, eles estão citados lá. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Jesus está falando com essas pessoas aqui. E aqui ele fala do presente, daquele momento, daquele presente. Jesus está dizendo para esses homens: eu sei que vocês estão tramando a minha morte. Vocês não aceitam o Filho de Deus. Então vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Aqui Jesus está falando do futuro, do que estava para acontecer ali, daqui a alguns dias, que ele seria morto. Aí Jesus pergunta: o que lhes fará então o dono da vinha? Agora que eles mataram não só os seus servos, né? Não expulsaram os seus servos, bateram, como mataram o seu filho. O dono da vinha virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Então Deus vai matar esses líderes religiosos hipócritas do tempo de Jesus, né? Os líderes judeus, e vai dar a vinha a outros. Quem são os outros? Os gentios. Quem são os gentios? Gentil
é todo aquele que não é judeu, ou seja, todos nós. O brasileiro aqui, eu acredito, pode ser que tenha alguém aí que seja judeu brasileiro que esteja me ouvindo, mas a maioria aqui eu acredito que não tenha origens judaicas, né? Então, são os gentios, os sangues misturados, os sangues que não são diretamente da linhagem de Abraão. Somos nós. Jesus está falando que vai tirar a vinha dos judeus e vai dar aos gentios. Então, aqui Jesus está falando de futuro. No começo ele falou de passado, aqui ele chega no presente, que era o que ia acontecer, e agora ele está declarando o futuro destes homens. Quando o povo ouviu isso, disse: isso nunca aconteça. Ou seja, o povo entendeu o que isso significava. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? Aí aqui Jesus vai citar um texto do Salmo 118, tá aqui, ó, notinha de rodapé. Ó, letrinha A, Salmo 118, versículo 22. Porque eles falaram, tomara que não aconteça, né? Aí Jesus fala, então, está escrito que a pedra que os construtores rejeitaram, quem são os construtores? Os judeus, os lavradores, rejeitaram a pedra, tornou-se a pedra angular. Jesus é a pedra angular. O que significa a pedra angular? Pedra angular, Jesus usava muito o simbolismo da construção. Eu já falei isso em outros textos, tem muitos teólogos que defendem que a palavra carpinteiro para José foi mal traduzida. Que, na verdade, no original, significava que ele era um tipo de construtor. Então, seria um pedreiro, um empreiteiro hoje, né? Então, José seria, pelos originais, é muito mais fácil concluir que ele seria um construtor do que um carpinteiro. E a gente nota que Jesus usa muito exemplos de construção, que era o trabalho que ele desenvolvia. Ele fala da porta, ele fala do prumo, ele fala do planejamento, que ninguém começa uma obra sem fazer planejamento. Então, Jesus usa muito esses termos também da construção. E a pedra angular é um termo da construção civil. É a pedra que fazia a fundação para que a casa fosse construída reta, que a gente chama de esquadro. Isso aqui, ó, a parede com o chão, ela tem que ter 90 graus, certo? Então, a pedra angular é a pedra que vem embaixo da casa e que permite que o prumo seja perfeito. Em Oséias, ele tem uma visão em que Deus mostra para ele um prumo e diz: este é o meu prumo, é um prumo perfeito. Ou seja, o povo tem que ser construído, ensinado nesse prumo aqui. Eu quero nessa direção aqui, 90 graus perfeito. É assim que você vai colocar tijolinhos. Você vai subir a parede baseada nesse prumo, que sou eu, que é Jesus. Então, a pedra que dá prumo perfeito. Esse é Jesus, a pedra angular que dá o prumo perfeito para a casa que vai ser construída. Para nós, nós estamos em construção. A gente tem que estar fundado nesta pedra angular. E olha o que Jesus continua dizendo: todo que cair sobre essa pedra será despedaçado. Quem for contra Jesus, quem bater contra ele, em cima dele, ou seja, esses homens aqui que querem matá-lo, serão despedaçados. E se isso parece ruim, olha o que continua. E aquele sobre quem ela cair, ou seja, se você for contra Jesus, se você cair em cima de Jesus, você vai ser despedaçado. Agora, se Jesus vier sobre você, será reduzido a pó. Por que Jesus dá essa sentença tão dura para esses homens? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Esses homens eram líderes religiosos, responsáveis por aproximar o povo de Deus. E em busca dos interesses deles, eles faziam justamente o contrário. Eles manipulavam a fé, as escrituras, a seu favor. Por isso, eles se negavam a reconhecer a autoridade de Jesus. Lá no texto anterior, a gente viu isso.
Eles se recusavam a aceitar o que Jesus pregava, porque o que Jesus pregava ia contra as práticas corruptas que esses homens tinham. Então, Jesus está dizendo que eles serão reduzidos a pó. E isso se aplica até hoje, tá, gente? Isso vale. Quem foi chamado para ter liderança, ser pastor, cuidar de gente e usa de maneira errada aquilo que Deus colocou na mão dele, certamente será reduzido a pó quando a pedra angular cair sobre ele. Olha que interessante isso daqui. Eu falei, né, que muitas vezes quando Jesus contava as parábolas, diz o texto informa pra gente que as pessoas não entendiam muito bem. Mas aqui ele vai falar que os mestres da lei entenderam direitinho o que Jesus estava dizendo. Olha só. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Jesus está falando, Jesus está admoestando, é a chance dessas pessoas se arrependerem, mas eles só pensam em se livrar de Jesus. Pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Tá vendo? Eles entenderam. Deus permitiu que eles entendessem. A gente só entende a Bíblia quando o Espírito Santo decide que a gente vai entender. Tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade porque eu leio a Bíblia e não entendo. É isso mesmo. Se você exercitar, se você todo dia ler, se você orar, clamar a Deus, por graça e misericórdia, o Espírito Santo é nosso professor. Ele começa a abrir os nossos olhos e revelar as coisas que a gente não entende. E aqui, ele permitiu que eles entendessem. Todavia, tinham medo do povo. Eu leio isso aqui e eu só consigo pensar em uma matilha de lobos ferozes, raivosos, babando pra cima de Jesus. Porque é isso que esses homens são. Eles têm sede de sangue. Eles querem ver Cristo morto. Que é o que ele diz aqui. Vão me matar. Vocês vão conseguir o que vocês querem, mas vocês serão destruídos. Quem vier contra mim será reduzido a pó. Que eu e você, no dia de hoje, tenhamos humildade para reconhecer tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que nós não somos e a nossa total dependência de Deus. Se você aí foi chamado, foi levantado para cuidar de gente, se você tem um ministério, tem promessas de um dia ter um ministério, de pastorear pessoas, de ensinar pessoas, tenha a consciência da sua responsabilidade. Você é a pessoa que está responsável pela vinha que não te pertence. A vinha é do dono. Os frutos da vinha são do dono. Ela está arrendada para agora os gentios, já que os judeus não o quiseram. Porém, existe a possibilidade do gentio fazer a mesma coisa que os judeus fizeram, porque somos humanos, os erros se repetem. Então você que cuida de parte da vinha que o Senhor colocou na sua mão, seja responsável e entregue os frutos nas mãos dele no tempo certo. Não rejeite, não persiga os profetas. Assim, você não estará rejeitando a Cristo e evitará a tragédia que é ser atingido pela pedra angular e virar pó. Que Deus te abençoe.